Mais uma vez, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, tem sido um privilégio estar com os irmãos nesses dias. Eu recebi o convite para trazer algumas mensagens, mas eu tenho sido muito agraciado. E eu diria que agraciado com um todo. Boa música, uma boa comunhão, boas mensagens, desafios, missionários, o foco em fazer o nome do nosso Deus conhecido entre as nações, no nosso país e entre as nações. Irmãos, poucos temas são mais importantes do que esses. Eu diria que nós estamos falando daquilo que é de essencial em termos de ser cristão, em termos de um cristianismo vigoroso. Isso é um privilégio para todos nós. Vamos iniciar com a palavra de oração, aí a gente prossegue. Nosso Deus, queremos ser muito gratos ao Senhor nessa manhã em que estamos, ó Deus, mais uma vez reunidos para cantar louvores, para falar do nosso desejo e da nossa alegria, do Teu santo e glorioso nome ser anunciado entre as nações, de Cristo ser conhecido, de outros se alegrarem com o nosso Deus, como também nós nos alegramos. De outros conhecerem a graça que alcançou as nossas vidas e nos transformou. Nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, Pai, está encharcada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de porções que nos direcionam a fazer o Teu nome conhecido. Nos abençoa, Pai, nos propósitos dessa manhã. Dá para nós mentes cativas, despertas. E, ó Deus, faz com que Tua palavra chegue com simplicidade e clareza aos nossos corações. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos implorar essas coisas do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a quem nós amamos. Amém. Irmãos, nós já entendemos que a missão da igreja é anunciar o evangelho até os confins da terra. Penso que isso está claro para nós. A nossa questão hoje pela manhã é a seguinte: qual o lugar de ministérios como o MCG no cumprimento da missão? De outro modo, colocando essa questão, ficaria assim: ministérios como o MCG são instrumentos legítimos para que a missão da igreja seja cumprida? Pode ser que nós questionemos. Ora, se a missão da igreja é anunciar o evangelho, e existe uma missão que pelo menos tem tido até agora, como a sua mola propulsora, angariar recursos, resolver problemas físicos, construindo escolas, prédios, templos. A missão não tem feito só isso, mas boa parte do trabalho da missão tem sido isso. Nós temos respaldo bíblico. Não seria isso um pouco parecido com a proposta da teologia da missão integral, que nós falamos ontem, que nós rejeitamos? Então esse é o nosso propósito nessa manhã, tentar entender isso com um pouco mais de clareza. E eu quero convidar os irmãos para, inicialmente, nós lermos Atos capítulo 6, dos versos 1 até o verso 7. Atos capítulo 6, dos versos 1 até o 7. Irmãos, fiquemos de pé para a leitura desses poucos versos. Atos, capítulo 6, dos versos 1 até o 7, assim nos diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles
estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queiram sentar, irmãos. Amados, em nosso estudo do Novo Testamento, nós nos deparamos com aquilo que é chamado de ministérios de misericórdia. E o Novo Testamento nos revela alguns ministérios de misericórdia. Nós estamos diante de um deles, o trabalho dos diáconos. Nós poderíamos nos referir a outros, como, por exemplo, a ordem das viúvas, o cuidado com os órfãos, que o Novo Testamento menciona em alguns lugares. Mas hoje pela manhã nós vamos pensar em 2 ministérios de misericórdia que o Novo Testamento dá amplo lugar para eles. O primeiro, de maneira mais abreviada, o trabalho dos diáconos. O texto que nós acabamos de ler nos diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, o nosso texto fala inicialmente da multiplicação dos discípulos. Parece que, invariavelmente, o crescimento traz problemas. Surgiu um problema na igreja de Jerusalém. Se você estiver lendo Atos com um pouco de atenção, você vai ver que praticamente bênçãos e mais bênçãos estão acontecendo nessa igreja de Jerusalém. Eles aguardaram a promessa do Senhor orando. Deus cumpriu a sua promessa enviando o seu Espírito no dia de Pentecostes. Na primeira pregação, houve uma agregação de quase 3.000 almas. Lucas nos dá um extrato de como era o cotidiano da igreja ali no final de Atos 2. Essa igreja, ela se dedicava a algumas atividades muito importantes, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Havia temor no coração deles, eles estavam juntos, sinais, maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos, eles compartilhavam, eles tinham as coisas em comum, e o Senhor, eles tomavam refeições com alegria, com singeleza de coração, e o Senhor se agradava de acrescentar diariamente na igreja aqueles que estavam crendo. Irmãos, nós temos assim um extrato belíssimo. Capítulo 3, eles estão indo para o templo, o homem pedindo esmolas, ele é curado de maneira sobrenatural, mais um ajuntamento, uma aglomeração de pessoas, mais uma vez a pregação, outros chegando aos pés do Senhor. Perseguições, livramento. Chegamos em Atos 6, Lucas diz que a igreja está se multiplicando, havendo a multiplicação de discípulos. Mas parece que sempre o crescimento ele traz consigo alguns problemas que a igreja não consegue se antecipar a eles. Às vezes até tentamos, às vezes a igreja tenta, mas temos uma indicação de que nem sempre, ou talvez a maioria das vezes, nós não conseguiremos nos antecipar
a todos os problemas. O problema é que as viúvas dos helenistas, aqueles judeus de fala grega, parece que não estavam sendo tratadas da mesma maneira no momento da distribuição. Preciso dizer algumas coisas sobre isso. Irmãos, no dia de Pentecostes haviam pessoas de todas as nações. Elas ouviram, várias dessas nações, elas são enumeradas por Lucas, são descritas de parte tal, de parte tal. E é muito provável que parte daqueles irmãos voltaram para as suas nações e parte não voltaram. Por isso os apóstolos precisaram de uma espécie de auxílio voluntário da igreja, de sorte que irmãos se desfizeram das suas propriedades para cuidar das necessidades. É isso o relato que Lucas nos dá no final de Atos 4, início de Atos 5. E eles então estão vendendo suas propriedades e estão cuidando de irmãos com necessidades, mas também naqueles dias as viúvas elas não estavam a cargo do governo. A igreja se levanta para fazer algo pelas viúvas, com uma instrução mais clara, mais precisa. Tempos depois, Paulo diz que as viúvas, verdadeiramente viúvas, aquelas que não tinham parentes, aquelas que não tinham como ser amparadas, elas deveriam entrar nesse rol de viúvas que seriam amparadas pela igreja. Mas, ainda não tendo tantos critérios, eles estão cuidando das viúvas. E haviam aqueles de fala hebraica e aqueles de fala grega. E ao que tudo indica, os de fala grega estão sendo deixados de lado ou não estão comendo o pão do dia, o pão do dia anterior, às vezes nem o pão do dia anterior. Parece que não estão sendo tratados da mesma maneira. É o que o texto nos diz nesse primeiro verso. Houve uma murmuração, houve um impasse, houve uma lamentação dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Uma igreja basicamente de judeus, mas judeus que tinham vindo da diáspora, da dispersão, e judeus que estavam radicados em Jerusalém. E é interessante que na maneira de resolver, os apóstolos não se fazem de bobo, não se fazem de conta que não ouviram, pelo contrário, eles dão muita atenção. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, uma espécie de assembleia extraordinária. Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha irmãos, não é razoável, não é adequado que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos não estão menosprezando o servir às mesas. Os apóstolos não estão dizendo que esse trabalho é desprezível, que eles eram as pessoas mais importantes de Jerusalém, que por isso não poderiam fazer aquele trabalho, mas eles têm um foco. Eles têm algo que prende eles, de modo que eles não poderiam se dedicar para aquele trabalho. Eles estão dizendo, não é razoável, não é próprio, não é sadio, não é sábio, que abandonemos, que deixemos de lado a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Nesse momento, eles designam que sejam 7 homens aqueles que vão estar resolvendo esse problema. Esses homens precisam ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos. Eles serão homens incumbidos desta tarefa. São pessoas que haveriam de estar servindo às mesas, cuidando das necessidades físicas, mas pessoas que deveriam ter as qualificações espirituais necessárias para que estivessem agindo, resolvendo esse problema, atendendo a essa necessidade da comunidade. Verso 4, nós temos um destaque que pastores e missionários não podem esquecer. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Só uma pausa rápida, irmãos.
Meu temor é que muitas dificuldades em nossos ministérios advêm por sermos pouco dedicados, pouco consagrados, na realidade desfocados do que os apóstolos não eram: palavra e oração. Oração e palavra. E na minha pausa, eu quero pausar um pouquinho mais sobre a oração. Porque nossas igrejas, graças a Deus, elas têm uma boa ênfase na palavra. Desafiamos as nossas igrejas a ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Pelo menos o Novo Testamento, se você nunca leu. Naquelas brincadeiras de espada para o ar, vários dos rapazes, das moças, são habilidosos em abrir a Bíblia lá em Abacuque, lá em Sofonias, lá em Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3, pá. Então nós encontramos alguma habilidade. Isso não deve mudar. Isso não deve diminuir. Facebook e YouTube não podem remover isso do nosso cotidiano. Mas eu me preocupo no que diz respeito à oração. Eu me preocupo com as desculpas esfarrapadas que eu escuto acerca da oração. Eu acho interessante tanta gente contestando a oração no monte. O pessoal que vai para o monte, oração no monte. Querido, então você vai ter que arrancar um bocado de página do Novo Testamento, porque Jesus vivia no monte. Eu acho interessante que nós queremos relegar a misticismo, queremos chamar de misticismo, ficar muito tempo orando, ficar dedicado orando. Ainda nessa minha pausa, se nós estudarmos as Escrituras, focados no tema da oração, você vai encontrar homens como Samuel passando a noite em claro orando. Você vai encontrar que as batalhas que Moisés enfrentou, ele venceu não através da sua habilidade, nem da sua sabedoria, nem da sua capacidade de liderar, mas porque ele era um homem de oração. Israel tem suas batalhas e Moisés está no monte com Arão e Hur orando. Nós vamos encontrar nos profetas homens de oração. A coisa chega ao ponto de Tiago dizer: olha, Elias, ele era homem como nós. Não pense que Elias, ele está numa categoria de sobre-humanos, de semideus, de quase anjo, ou coisa desse tipo. Ele era homem como nós, e ele orou com persistência. E Deus deteve a chuva durante certo tempo, e mais uma vez ele orou, e voltou a chover. Nós encontramos uma tradição de perseverança na oração no Novo Testamento. O Senhor Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva. Paulo fala que está sempre orando. Parece que a oração era algo tão rotineiro para Paulo que ele registra em praticamente todas as suas cartas, ele registra as suas orações. Estou orando por vocês, para que vocês cresçam em amor, conhecimento, para que Cristo seja formado em vocês. E ele desafia: orem sem cessar. Irmãos, quando passamos a história da igreja, aquilo que aconteceu de melhor na história da igreja aconteceu quando houve quebrantamento para a oração. Deixe-me citar um exemplo que impactou muito a minha vida quando eu li a história de David Brainerd, que foi publicada por Jonathan Edwards. David Brainerd, ele foi um missionário na costa leste dos Estados Unidos.
E ele falava a índios que ele não sabia o idioma deles. Mas David Brainerd, ele entendeu que o trabalho dele não era apenas anunciar o evangelho, ou que os frutos não se concretizariam apenas como parte do anúncio do evangelho. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Jonas nem queria anunciar, anunciou, toda uma cidade veio a crer na mensagem que Jonas tinha pregado, mesmo sem ele querer. O evangelho é poderosíssimo. Mas, irmãos, de maneira geral, Deus quer o seu povo orando. David Brainerd tirava a manhã para estar na sua choupana, a sua casinha de palha, orando. E no relato que ele escreveu no seu diário, que ele não queria que fosse publicado, Jonathan Edwards insistiu com ele para que ele permitisse que o diário fosse publicado. Ele, à beira da morte, permitiu. Na sua choupana, às vezes, ele esquecia o horário do almoço. E ele continuava orando. E ele passava a manhã inteira e a tarde inteira orando. Talvez poucos de nós temos noção do que é ficar absorvido pela obra que está sendo realizada através da oração. Brian soube o que era isso. Muitos irmãos nossos souberam o que era isso. Deus fez coisas extraordinárias. Deus fez coisas espetaculares. Os índios daquela tribo, aldeias além, viagens de barco de 2 horas, 2 para vir, 2 para voltar, eles vinham para ouvir David Brainerd anunciando o evangelho. Toda aquela tribo veio aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender mais o que é consagrar-se à oração. E nós precisamos deixar as desculpas esfarrapadas de lado. Fechou aqui a nossa pausa. Continuemos no nosso texto. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A resolução deles revela sabedoria. Todos esses homens têm nomes gregos. Então eles disseram: nós vamos incumbir algumas pessoas, dentre os próprios irmãos de fala grega, para que o problema não continue. Veja os resultados. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Uma confirmação. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Não houve divisão, não houve continuidade da murmuração, pelo contrário. Crescia a palavra de Deus, o anúncio se alargava em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante, irmãos, que o cuidado com as necessidades físicas produziu bênçãos na ampliação do conhecimento das Escrituras e na multiplicação de discípulos. Mas eu quero que você note esse aspecto inicial, que o cuidado físico, o cuidado social, por assim dizer, produziu ampliação no que nós podemos chamar de divulgação das Escrituras e multiplicação dos discípulos. Eu quero que você vá agora comigo para 1 Coríntios, capítulo 16.
1 Coríntios capítulo 16. E nós vamos falar do que nós estamos chamando de o segundo ministério de misericórdia, que nós vamos considerar. Está descrito logo aí no verso 1 de capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Irmãos, deixe-me dar algumas informações gerais acerca desta coleta para os santos. Muito provavelmente, nos anos 40, houve uma deflagrada fome em Jerusalém, uma fome violenta, de gigantescas proporções. O que historiadores nos dizem é que essa fome não foi necessariamente o resultado de uma seca. Eu atravessei Fortaleza até Juazeiro do Norte em dezembro e até onde eu ouvi, uma das secas mais severas dos últimos 100 anos o Nordeste está enfrentando. Eu passei por muitas pontes que estava lá na placa, diminua a velocidade, ponte sobre o rio tal. Quando a gente passava sobre o rio não tinha uma gota d'água. Seco, completamente seco. Quando vem algo dessa natureza, a fome é algo terrível. Ao que tudo indica, não foi isso que estava acontecendo nesse período, pelo menos nesse contexto que Paulo fala. Mas, na verdade, em Jerusalém havia um partido chamado de Zelotes. Eles eram revolucionários. Eles não aceitavam a presença dos romanos. Eles, então, sonhavam com uma libertação de Jerusalém, de Israel, do domínio dos romanos. E eles se organizavam contra Roma. Então, de tantos se organizarem, de tantas guerrilhas, de tantos focos de revolta, chegou um tempo que Roma fez uma espécie de represália organizada, de modo que gerou um bloqueio até mesmo dos suprimentos. E aí foi progressiva a fome em Jerusalém. Historiadores dizem que vários morreram de fome, porque não tinham realmente alimento. Uma vez que Paulo está ciente disso, Paulo não fica de braços cruzados. Eu quero que inicialmente nós notemos algumas características desse ministério que tem iniciativa de Paulo. Paulo diz que os coríntios que propuseram, mas nós encontramos entre os líderes do Novo Testamento Paulo realizando esse trabalho. Nesse texto, Paulo diz, quanto à coleta para os santos. Veja que a primeira coisa que o texto nos diz é que é uma coleta, é uma arrecadação, envolve angariar recursos, envolve a soma de valores, envolve contribuição. É um primeiro destaque. Um segundo destaque, muitíssimo importante, quanto à coleta para os santos. Se você for lá em Romanos, capítulo 15, versos 25 e 26, Paulo fala desse ministério para os santos em Jerusalém. Deixe-me falar da crucialidade de notar esse aspecto aqui no texto, aqui na carta aos Coríntios, lá na carta aos Romanos. A crucialidade de notar isso, irmãos, é que movimentos como a teologia da missão integral coloca ou tenta colocar sobre os ombros da igreja as mazelas sociais do mundo. Bairros que a prostituição adulta ou infantil impera, contextos sociais marcados pela marginalização, pelo domínio das drogas, pela falta de escolas, de hospitais, de centros de recuperação, de orfanatos e de outras instituições que visam o cuidado social com o menos favorecido. Eu posso dizer que o divisor de águas entre a proposta da teologia da missão integral e entre o que é chamado de ministérios de misericórdia
é que a teologia da missão integral coloca na formulação do seu credo e dos seus alvos o mundo como responsabilidade da igreja. Agora, o que nós encontramos nas Escrituras é que as necessidades dos santos, todos nós entendemos muito bem que os santos aqui não é uma referência a estátuas de madeira, é uma referência aos crentes, àqueles que são convertidos, àqueles que foram santificados pelo Senhor. A coleta feita para os santos. Rapidamente, cheguemos lá em Romanos 15, só para a gente averiguar algo a respeito disso, que é bem interessante. Romanos 15, 25. Imagino que os irmãos acharam, assim diz: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo poderia falar dentre os pobres de Jerusalém. Paulo poderia falar os judeus que estão em Jerusalém, mas ele é específico. Ele fala de um serviço aos santos. Ele fala de levantar uma coleta, uma oferta, em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A colocação de Paulo não é descuidada. Essa especificidade de Paulo não é algo, ele colocou, não, havia um foco. Esse foco é distinto. Ele está se referindo à igreja. Voltemos a 1 Coríntios, capítulo 16. No texto de 1 Coríntios, a coleta é feita para os santos. E uma outra característica é que essa coleta muito provavelmente teve abrangência universal. No texto que nós acabamos de ler, em Romanos 15, 25 a 26, Paulo fala da Macedônia e da Acaia, mas aqui ele já fala de um outro grupo de igrejas. Fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região. Ainda existe dificuldade entre os estudiosos, entre aqueles que dizem, quando Paulo usa essa expressão Galácia, ele estava falando daquelas cidades da Ásia na parte norte. E outros dizem que é a parte sul. Eu particularmente creio que ele está falando das cidades que estão na parte sul. Mas aquela região da Galácia tinha uma quantidade expressiva de cidades e elas com igrejas estabelecidas. Então, essa coleta estava sendo realizada entre as igrejas da Galácia, entre as igrejas da Acaia, entre as igrejas da Macedônia. Paulo menciona essa coleta à igreja de Roma. E quando Paulo menciona essa coleta à igreja de Roma, ele diz que os gentios são devedores aos judeus. Paulo não pensa em um espaço geográfico específico. Ele está pensando na igreja gentílica como um todo. Então, irmãos, uma outra característica muito importante é que nós, a igreja, podemos, talvez até deveríamos usar a palavra devemos, nos levantar, erguer as mangas e fazer algo pelos nossos irmãos em outros lugares, irmãos menos favorecidos no que diz respeito ao aspecto financeiro. E essa coleta, esse trabalho, esse levantamento de fundos, esses recursos direcionados para cuidar do suprimento dos nossos irmãos, poderia chegar a, na verdade, até uma abrangência universal. Até uma abrangência que não fica restrita ao Vale, ao Nordeste, nem mesmo ao Brasil. Poderíamos pensar em, talvez, em instituições, já que elas são necessárias. A Escritura não exige, mas a tramitação de recursos internacionais exige. Então, talvez a criação de instituições que vão além do nosso campo, pelo menos
quando Paulo se envolve, propõe, ordena, está muito envolvido em realizar essa coleta, Michael Horton chega a dizer que isso era parte da obsessão de Paulo. Paulo tinha algumas obsessões. Pregar o evangelho, fazer Cristo conhecido onde Cristo não tinha sido pregado ainda, era uma e talvez a principal obsessão de Paulo. Governava, era uma chama, era um fogo que mantinha um zelo constante na vida dele. Mas esse levantamento de recursos para cuidar dos pobres da Judéia aparece em várias cartas, e Paulo está disseminando isso entre as igrejas que ele havia pregado, que ele havia fundado. Então parece que há um zelo forte e intenso da parte de Paulo em cuidar dos irmãos que estavam passando por sérios problemas. Essa é uma terceira característica nesse ministério que nós encontramos de coleta para os pobres da Judéia. Chegando no verso 2, Paulo não queria que isso fosse feito de maneira descuidada. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Paulo disse, irmãos, eu não desejo que esse trabalho seja algo feito de última hora. Ele disse no primeiro dia da semana, o que tudo indica, o principal dia para adoração, não o único. Mas é o dia estabelecido para isso. Cada um de vós ponha de parte. Cada um de vós, isso incluía, ao que tudo indica, todos. Paulo não está obrigando, mas ele está dizendo, é uma obra para cada um participar. Ele não diz apenas os mais abastados. Irmãos, uma notícia triste, quando se falam de missões, os que mais têm são os que menos dão. Pesquisas dizem isso. Não é algo apenas para os mais abastados. Não é algo para aqueles que têm sobrando. Rapaz, colchão está cheio, vou tirar uma parte. Não é apenas para esse pessoal, mas na verdade é para que cada um participe. Um critério adjacente é conforme a sua prosperidade. Paulo não está dizendo para eles tirarem daquilo que eles não tinham, mas é conforme eles tinham. Então, se nesse ano a plantação deu bastante, tira um pouco mais. Faça isso de maneira proporcional. E vá juntando, vá acumulando, para que se não façam coletas quando eu for. Bacana seria, talvez, que nos propósitos, quando chegar o mês da viagem, já ter sobejando, hein, pastor? Que bênção seria se a cada mês ou no primeiro dia da semana, como está descrito, ofertas voltadas para cuidar dos nossos irmãos menos favorecidos. Paulo disse, não deve ser algo de última hora. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém àqueles que aprovardes. Paulo queria que o trabalho fosse feito com toda a transparência. Quando tiver chegado, eu enviarei com cartas. Não é um negócio jogado, não é um negócio de qualquer modo. Haverá uma escolha de pessoas, aqueles que vocês aprovarem, aqueles que vocês escolherem, eles levarão as vossas dádivas, as vossas contribuições a Jerusalém. Verso 4, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Na verdade, Paulo está dizendo, ele está quase dizendo, eu estou louco para ir. Paulo tinha uma apreciação, ele era sensível a esse aspecto. Se convier que eu vá, sim, irmãos, sendo necessário, e eu desejo que seja necessário, é praticamente o que Paulo está dizendo, eu também irei, ou eles irão comigo. Nós temos aqui, irmãos, um conjunto de características que envolve esse levantamento de recursos para suprir as necessidades de irmãos que estavam passando por uma situação muito difícil, por uma situação calamitosa, por uma situação em que alguns já estavam morrendo de fome. Uma das coisas, eu conheço pessoas que passaram fome.
Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: Cleiton, a pior dor da fome é a vergonha. Não é nem o que acontece aqui, mas é a vergonha. A vergonha de você ter que ser o provedor e não ter como prover. De chegar a hora da refeição e não ter o que comer. A dor da fome talvez é a pior que existe. Foi o testemunho que eu ouvi de alguém que me disse ter passado fome. Diante desse quadro, Paulo propõe que assim seja feito. Irmãos, cheguemos ainda a 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Nós queremos destacar mais algumas características. Nós temos em 2 Coríntios capítulos 8 e 9 a porção mais expressiva de todo o Novo Testamento sobre contribuição. Nós não vamos passar pelos 2 capítulos, na verdade, os primeiros versículos de capítulo 8. Nós temos aqui, talvez, o aparelhado mais longo de instrução sobre como nós devemos contribuir, e isso em termos de Novo Testamento. O contexto é exatamente esse, a contribuição para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Algo que deve ser destacado para nós como mais um critério, mais uma característica, é que, irmãos, participar dessa obra é uma graça. Quantos de nós temos uma profunda apreciação pela graça? Opa, poucos. Quantos de nós temos uma profunda apreciação pela graça? A graça, eu não estou falando daquela menina lá da sua escola que se chama Graça. Não. A graça, a dádiva de Deus. Temos uma profunda apreciação pela graça. Agora, uma dificuldade nossa é que parece que só entendemos a graça no contexto salvífico. Tem graça para muito mais coisa. Em Filipenses capítulo 1, verso 27, Paulo diz que eles receberam a graça não apenas de crer, mas também de padecer por Cristo. Aqui Paulo está dizendo que contribuir é uma graça. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Nós podemos pensar em porções da graça, porções menores e porções maiores, ou nós podemos pensar em dimensões da graça. Graça para que nós realizemos de forma mais exuberante certos trabalhos que nós recebemos como incumbência. Então, ou em termo proporcional, ou em termos de dimensões, nós encontramos a graça sendo trazida para nós dessa forma. E Paulo vai nos dizer que aquilo que aconteceu com as igrejas da Macedônia foi resultado da manifestação graciosa de Deus entre eles. Só uma pausa rápida. Se você vê o seu coração trancafiado, com cadeado e um monte de corrente, para não contribuir com missões, saiba de uma coisa, está faltando graça. E você, na hora que você notar isso, mas pastor, eu tenho tanta coisa, meus meninos estão na escola, eu estou pagando a faculdade, os livros são caros, o plano de saúde, eu sei, irmãos, tem um monte, a lista das nossas despesas são enormes. E a sua mente, nós somos tão pecaminosos que nós temos a capacidade de até ficarmos levantando despesas que nós não temos ainda para a gente não contribuir. Mas coloque, insira entre essas ideias que estão chegando a você a seguinte ideia: há pouca graça na minha vida em termos de contribuição. Porque eu consigo com facilidade levantar quais que serão as minhas despesas, quais que serão os meus compromissos, mas não há quebrantamento no meu coração para que eu participe daquela obra que Deus chama de
que uma participação mais abundante, Deus chama de manifestação da graça de Deus. Deus me concede tua graça. Deus dá para mim aquilo que eu preciso para que eu seja quebrantado, a fim de que eu participe dessa obra que o Senhor considera maravilhosa, especial. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida, é algo que vem de Deus, é algo que Deus se agradou de dar às igrejas da Macedônia. A Macedônia, irmãos, pense no espaço geográfico da Grécia. Aquela parte norte, a Macedônia, a parte sul, a Acaia. A parte norte, pobre, desprovida de recursos. Não são as cidades mais abastadas, a parte sul, sim. Mas essa parte norte é uma parte de cidades mais pobres com igrejas proporcionalmente com poder aquisitivo menor. Aí olha o que Paulo diz. Por quê? No meio, entrelaçado, no meio de muita prova de tribulação, passando por angústias, eles manifestaram abundância de alegria. Houve uma alegria sobrepujante dentro da igreja, entre os irmãos. Eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. A expressão que Paulo se utiliza fala de pessoas paupérrimas. Fala de gente que estaria recebendo Bolsa Família. Fala de gente que tem condições mínimas. Eu não estou falando dos pilantras que recebem Bolsa Família, porque tem um monte. Uma vez eu cheguei na agência, eu tenho conta na Caixa Econômica, e eu cheguei naqueles dias que não cabia dentro da agência de tanta gente. E eu conheço um moço que é o gerente. Eu disse, o que aconteceu? Aí ele disse, é Bolsa Família. É o dia do pagamento. Ah, tá bom. Eu disse, ixi, mas será que todo mundo aí está recebendo de forma legítima? Ele disse, os inventados aí é nada mais, nada menos do que a metade ou mais. Agência cheia. Isso lá no Sudeste, né? Que eles talvez, se decidissem trabalhar, não precisaria ter ninguém utilizando. Então, tanto de gente que inventa, seria um pessoal que está nesse nível. Bolsa Família, recursos limitados. O texto diz que a profunda pobreza deles superabundou. Foi além. Passou daquilo que seria o normal, o proporcional, aquilo que estaria dentro de um nível, dentro de um quadro que revelaria a normalidade. Olha, as ofertas que vieram lá da Macedônia foram isso, porque a condição das igrejas da Macedônia é essa. Mas Paulo está dizendo o seguinte, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, Paulo está dizendo, eles foram caracterizados por profunda generosidade, alegria em dar, desejo de dar. Paulo até vai descrever como é que essa generosidade se manifesta. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Eita Jesus. Você já recebeu o salário? Pagou tudo, você não quer estar devendo. Você não quer ser crente coiceiro, que compra e depois esquece o caminho de onde comprou. Tem um bocado de gente desse jeito, infelizmente. Mas você comprou, foi lá, pagou, e faltam 15 dias para terminar o mês. Tem um arroz, tem um feijão, tem um açúcar, tem a farinha. Você sabe que o que tem lá na despensa só dá até o dia de você receber o próximo salário. Isso aqui é o quadro que Paulo está pintando. Quando ele fala acima das posses, é que eles olham para o orçamento e eles dizem, é impossível, humanamente falando, é impossível de colocar mais uma despesa nesse orçamento já sofrido, já mínimo, já ultra básico. Mesmo acima delas,
se mostraram voluntários. Irmãos, eles contribuíram sem ter. Em termos matemáticos, eles não estavam sendo bons economistas. Mas aqui nós somos orientados que a matemática e as ideias da economia não são os únicos critérios que devem nos guiar. Ou, na verdade, quando o nosso coração se dispuser para isso, nós vamos entender que há mais da graça de Deus em nós. Quando nós aceitamos o desafio de fazer aquilo que humanamente falando eu não posso, que matematicamente falando eu não posso. Irmãos, eu imagino uma cena linda. Olha o verso 4. Paulo fala, pedindo-nos com muitos rogos. Parece que Paulo estava dizendo, irmãos, nós temos uma campanha, nós queremos cuidar dos nossos irmãos, mas nós não queremos que vocês fiquem necessitados. Paulo, por favor, receba. Mas, irmãos, olha a situação de vocês, vocês são pais de família, responsáveis por suas famílias. Paulo, por favor, receba. Paulo é a alegria do nosso coração dar. É a alegria do nosso coração participar. É a alegria do nosso coração poder fazer, ainda que pouco, mas fazer algo na assistência aos santos de Jerusalém, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo disse, sabe por que eles fizeram isso? Vocês da Acaia, vocês de Juazeiro, vocês de Petrolina, vocês da Bahia, vocês todos nós aqui. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles se deram primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, Paulo está incitando os crentes da Acaia com o exemplo dos crentes da Macedônia. E glória a Deus por essa incitação. Nós ficamos com um dos melhores retratos de uma contribuição que vai além daquilo que é normal, matemático, comum, aquilo que sobrepuja, aquilo que em termos econômicos não é o recomendado, mas em termos da fé vai ser honrado. E nós temos um dos extratos do Novo Testamento mais sublimes acerca da manifestação da graça da contribuição. Nós encontramos, irmãos, a concretização. Eu quero que você chegue ainda em Romanos, no final do capítulo 15. E essa vai ser a última porção. Eu imagino que eu estou com o meu tempo estourado já. Romanos 15, a partir do verso 30. Se você puder, leia Romanos 15, o capítulo inteiro. Ele está falando inicialmente de fracos e fortes. Os versos 5 e 6 são um elo de unidade. E a partir do verso 7, nós encontramos essa relação de judeus e de gentios, e Paulo mencionando essa coleta que é feita para suprir as necessidades dos pobres da Judéia.
Aí aqui no verso 15, no verso 30 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém, que meu serviço? Paulo está falando no contexto anterior, dessa dádiva que está sendo recolhida para os pobres da Judeia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Essa obra precisa ser feita com oração. Paulo coisas na realização dessa obra. É que ele poderia ser impedido pelos rebeldes da Judeia, e aqui pensemos no próprio contexto judaico. Paulo teve muitos inimigos judeus. Alguns chegam a dizer que o espinho na carne era um grupo que perseguia Paulo de cidade em cidade. Eu não estou afirmando que é isso, mas existe essa opção interpretativa acerca do espinho da carne. Paulo teve muitos inimigos. Ele disse: a fim de que eu me veja livre daqueles que são os rebeldes da Judéia, aqueles que vão impedir o bom desempenho desse ministério e dos próprios santos, que isso seja bem aceito pelos santos. Irmãos, mas como assim? Eles estavam passando dificuldade? Será que corria o risco? Havia naqueles dias, era forte a ideia de que se você está recebendo doação, é que você é um pobre coitado. E poderia haver a manifestação de um orgulho que impedia a concretização daquele trabalho que estava sendo realizado. Então, Paulo também pede oração tanto por aqueles que eram de fora, que se manifestariam como um bloqueio, como pelos próprios santos, para não haver bloqueio entre eles. Queridos, a obra da qual nós falamos hoje de manhã, ela tem várias características. As porções do Novo Testamento que falam sobre essa coleta feita para os santos de Jerusalém, ela poderia ser mais explorada, mas nós vamos nos deter naquilo que nós falamos hoje pela manhã. E, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que ministérios que se levantam para cuidar dos menos favorecidos não são novos na história da igreja. Eu posso, por exemplo, falar que no século XX surgiu uma organização na América chamada American Council of Christian Churches, Conselho Americano de Igrejas Cristãs. Qual que era o propósito dessa organização? A princípio, uma organização fundada para combater organizações inteiramente liberais que se intitulavam como a instituição cristã que cuida dos pobres. A princípio, para combater esse órgão, esse conselho que queria ser representante do cristianismo norte-americano, mas era uma instituição para promover a assistência aos santos, perto dos anos 50 e depois além, instituições aumentando o seu alcance. Mas na história da igreja isso não é novo. Agora, eu preciso fazer uma distinção entre o que nós falamos hoje de manhã e o MCG. Deixe-me fazer a primeira colocação. Se nós tivéssemos irmãos sensibilizados, quebrantados, para levantar recursos com o simples alvo e o precioso alvo de cuidar daqueles que são menos favorecidos, nós podemos dizer que nós já temos justificativa neotestamentária para isso.
Se existissem irmãos que dissessem, olha, vamos nos organizar e vamos fundar uma instituição que tem o propósito de levantar recursos. Por exemplo, quando teve uma enchente há não muito tempo atrás em Santa Catarina, outra em Minas, destruiu um monte de gente desabrigada, perderam tudo. Muitas igrejas, muitos dos nossos irmãos. Então, se surgissem irmãos dizendo, olha, nós nos voltaremos para levantar recursos com esse fim, nós já teríamos fundamentação bíblica para isso. O MCG, porém, além disso, o MCG, além disso, ele tenta ajudar nossos irmãos nossos, com necessidades muito diferentes das nossas, para que o Evangelho avance. Para que a pregação do Evangelho seja mais contundente. Para que eles tenham condições mínimas. Irmãos, até onde eu estou inteirado, o que os irmãos têm feito, estão se propondo a fazer, é chegar e dar uma força naquilo que já estão fazendo, com limitação, com dificuldade. Então é um desejo de dizer, irmãos, nós temos recursos para investir. Nós vamos construir, nós vamos ajudar irmãos nossos que estão cuidando de orfanatos, porque eles estão cuidando de orfanatos, pregando o Evangelho. Nós vamos ajudar pastores que passam horas e horas e horas e horas lá na sua lida, mas nós queremos dar um pouco para que eles ou saiam ou fiquem menos tempo e possam se dedicar ao estudo das Escrituras, à oração, à pregação, ao discipulado, a atividades como essas, com poucos valores. Esse tem sido o propósito desse ministério. Então, irmãos, em termos de fechamento, enquanto nós não subscrevemos propostas como a da teologia da missão integral, não subscrevemos, não entendemos que o anúncio do Evangelho e a assistência social, a justiça social, sejam as duas navalhas de uma mesma tesoura, nós não temos como subscrever esse credo. O Novo Testamento não nos dá suporte para isso. A missão da igreja é anunciar o Evangelho até os confins da terra. Eu penso que está bem claro através de todas as mensagens que estão sendo trazidas aqui no Congresso. Mas nós não temos invalidação de ministérios que são levantados por Deus para cuidar das necessidades de irmãos nossos e fazer disso uma potencialização da expansão do Evangelho. Pelo contrário, nós temos Paulo praticamente tomado, ou como uma obsessão paralela de cuidar de irmãos que tinham menos, os judeus, suprir o cuidado ou as necessidades deles, a fim de que a igreja gentílica fizesse algo por eles, os judeus, já que lhes eram devedores. O MCG tem feito um trabalho, irmãos, que, graças a Deus, tem sido motivo de louvor para nós que conhecemos, que temos tido um contato. E o nosso desejo é que o trabalho continue, com a graça de Deus seja ampliado, que outras nações sejam atingidas, que outras frentes sejam levantadas. Eu quero terminar a minha fala hoje de manhã com algumas palavras de John Piper. Ele disse: nós já temos os recursos para evangelizar o mundo não evangelizado. Nós só estamos usando para outras coisas. Que nós possamos, com alegria, com certeza de aprovação divina, com fé, com abundante graça, contribuir e nos alegrar
nos alegrarmos com a expansão do Evangelho entre as nações. Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelas afirmações que nós encontramos na Tua palavra, claras, direcionadoras. Senhor, nos anime, Pai, desperte em nós a fé, conceda-nos a graça que o Senhor concedeu às igrejas da Macedônia, para darem além daquilo que era o normal, o proporcional. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor coloque os nossos olhos na eternidade, que o Senhor faça de nós aqueles que acumulam tesouros no céu, que o Senhor nos dê a bênção de pensarmos na alegria daqueles que virão aos pés de Cristo, por causa da nossa simples oferta, por causa da viagem da qual participamos, e chegamos lá e testemunhamos, e pregamos, e encorajamos, e o Teu Evangelho foi difundido através, ainda que seja de uma simples participação nossa. Deus, não nos deixe sermos omissos, não nos deixe sermos indiferentes. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a participarmos com alegria e tendo a certeza que o Senhor cuidará de tudo que é necessário para que a Tua obra avance. Nós Te louvamos, nós Te suplicamos, em nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém.